Então, a nossa aula de história desta semana, página 100, 101, 102, 103, 104 e 105. Direitos para as mulheres. No início do século XX, com o desenvolvimento da indústria, as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, atuando principalmente como operárias nas fábricas. No entanto, era comum as mulheres receberem salários mais baixos que os dos homens, cumprirem jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas por dia, além de cuidarem da casa e dos filhos. Para mudar essa situação, as mulheres precisavam conquistar sua participação política. Para defender os direitos da mulher, em particular, o direito ao voto, foi fundada em 1922 a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Entre os principais objetivos dessa organização estavam assegurar à mulher direitos políticos que nossa Constituição lhe confere e prepará-la para o exercício inteligente desses direitos. Por todo o país, as mulheres se organizavam na campanha pelo direito ao voto. Por fim, o governo aprovou, em 1932, uma lei que garantia às mulheres o direito de participar das eleições como eleitoras ou candidatas. Então, escreva no caderno as vantagens que os empregadores tinham quando contratavam mulheres em vez de homens, no início do século XX. Então, as mulheres ganhavam bem menos, que os homens. Então, eles achavam que isso era uma vantagem, Porque eles pagavam menos do que se eles contratassem os homens. Por que era importante para as mulheres ter participação política no Brasil? Na sua opinião, essa importância se mantém nos dias de hoje? Então, a participação política permitia às mulheres terem representantes que lutassem por seus direitos, E aí, a outra pergunta, na sua opinião, essa importância se mantém nos dias de hoje? O que você acha, Então, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas vocês podem aí prestar atenção ou conversar com alguém na casa de vocês, ou, por exemplo, agora que nós estamos aí em propaganda política, Nós vamos ter eleição, vejam que é bem maior o número, de pessoas que se candidatam, homens, do que mulheres. E mesmo se vocês observarem os vereadores de Sorocaba, vocês vão ver, quantos homens tem de vereadores e quantas são as mulheres. Então, é importante, que as mulheres continuem participando mais da política para que os direitos, das mulheres sejam mais atendidos, porque ainda existe bastante diferença, na questão profissional de homens e mulheres. Escreva as respostas no seu caderno. Então, entreviste uma mulher da sua família ou do bairro em que você vive. E aí você vai perguntar: na época em que você começou a trabalhar, as mulheres podiam escolher e exercer qualquer profissão? Então, você vai colocar as respostas lá no seu caderno. Elas deviam cuidar dos afazeres domésticos e da criação dos filhos? Você tem alguma ocupação remunerada atualmente? Então, nesse momento, essa mulher que você vai entrevistar, ela está trabalhando? Qual que é o trabalho dela? Na sua opinião, o trabalho feminino é importante? Por quê? Então, você vai perguntar para ela se ela acha importante que a mulher trabalhe. Como você e as pessoas da sua família contribuem nas tarefas domésticas, Então, lá na casa dessa pessoa que você está entrevistando, todo mundo ajuda nas tarefas da casa? Ou é só a mulher que faz tudo sozinha? Como é? Então, como eu falei, você pode entrevistar uma mulher da sua família mesmo, ou se você quiser fazer entrevista com outra pessoa, você também pode. E vai escrever as respostas da pessoa no seu caderno. Os trabalhadores conquistam direitos, Quais direitos do trabalhador você conhece? Você conhece algum direito?
Na sua opinião, por que esses direitos são importantes? Então, desde a Grande Greve de 1917 até a atualidade, os trabalhadores conquistaram direitos importantes. Essas conquistas foram resultado da sua luta cotidiana por melhores condições de trabalho. Contudo, o processo de conquista de direitos é uma luta contínua, que faz parte da cidadania. Veja alguns dos principais direitos conquistados pelos trabalhadores no Brasil. Você tem lá no livro, né? Então tem várias coisas lá, várias figuras, e escrito aí alguns direitos que foram conseguidos, né? Então, 1927, ó, meninos vendedores de jornais. Aprovação do Código de Menores, que proibia o trabalho de crianças de até 11 anos, né? Porque antigamente podia. 1932, jornada de 8 horas para os trabalhadores do comércio e da indústria, né? Então, vocês viram lá que lá no começo, né, eram 12 horas, 16 horas, e aí depois ficou, os direitos do trabalhador, que só poderia essa jornada de 8 horas. 1934, direito a férias para todos os trabalhadores do comércio e da indústria, e proibido o trabalho feminino em ambientes que fosse muito perigoso. 1963, trabalhadores rurais conquistam melhores direitos que os trabalhadores urbanos, né? Que os trabalhadores rurais também não tinham nenhum direito. 1940, criação do salário mínimo. 1943, aí consolidou mesmo as leis do trabalho, CLT, né? Tudo certinho, então ficou tudo em leis, né? Tudo certinho nas leis, os direitos do trabalhador. 1986, criação do seguro-desemprego. 1988, garantia do direito de greve. Então, né, quando as pessoas não estão satisfeitas, elas têm o direito de fazer greve. E 2013, os trabalhadores domésticos, né, então empregada doméstica, também, que não tinha direito nenhum, né, direito de nada, também consegue aí alguns direitos. Então, vejam aí, né, as datas, e que, né, todo esse processo de emprego e dos direitos foi indo aos poucos, né? Aos poucos as pessoas foram conquistando seus direitos, né? Não é tudo de uma hora para outra. Leia a notícia a seguir, publicada em 14 de novembro de 2012, na seção Esquecidas da Abolição, do jornal Correio Brasiliense. Empregadores acreditam em desemprego em massa no caso de regulamentação. Apesar da aprovação unânime em comissão especial da Câmara dos Deputados na última semana, a proposta de emenda à Constituição, que pretende igualar os direitos dos empregados domésticos aos dos demais trabalhadores no país, ainda provoca muita polêmica. O projeto será encaminhado nos próximos dias ao plenário da Casa, onde terá de passar por 2 votações e então seguir ao Senado. Ao empregador interessa saber exatamente quanto custará ter uma pessoa que cuide da sua casa, filhos, plantas e animais. Caso o texto seja aprovado, sem modificações, cálculos feitos por especialistas a pedido do Correio mostram que o impacto no bolso de quem contrata pode chegar a quase 50% sobre o valor pago do salário, excluindo gastos variáveis como vale-transporte e eventuais horas extras. Então, depois de ler a notícia aí, você tem algumas perguntas para responder. Por que o projeto causou polêmica, né? Então, vamos entender o que é isso primeiro. Então, como eu falei para vocês, as empregadas domésticas, né, pessoa que trabalha na casa, para limpar, para cuidar da casa, elas não tinham nenhum direito. Então, a patroa podia pagar o salário que ela queria, né? Muitas vezes ela não tinha férias, ela não tinha
nenhum direito garantido, né? Então, depois, com esse projeto, o empregador doméstico, né, a empregada doméstica, começou a ter os mesmos direitos que outra pessoa que trabalha em outro serviço, em outro trabalho. Só que, né, isso causou muita polêmica, porque as patroas, né, as pessoas que têm, que contratam essas pessoas para cuidar da casa, achou que aí ia encarecer muito, né, ia ficar muito caro para elas terem uma empregada. Então, a maioria dos empregadores era contra devido ao custo, já que sua aprovação elevaria os salários dos empregados domésticos. Mesmo assim, os parlamentares da comissão aprovaram o projeto. Então, observe novamente a linha do tempo das páginas 102 e 103 e responda: quem venceu essa polêmica? Então, os trabalhadores domésticos, que conquistaram os direitos trabalhistas, né? Como eu falei, elas não tinham direitos, né, trabalhistas que as outras pessoas que trabalham numa indústria, que trabalham numa loja, tinha, né? E ela também estava lá trabalhando, né, do mesmo jeito. Por que ela não poderia ter os mesmos direitos? Explique como funciona a tramitação de um projeto de lei. Então, vamos lá, né? Então, primeiro, o projeto é proposto. Então, vamos supor, se você quer, né, fazer alguma mudança, se você quer, por exemplo, eu queria que asfaltasse todas as ruas do meu bairro, né, ou eu queria que plantasse mais árvores, algum projeto, alguma coisa que você gostaria que fosse feito, né? Então, uma comissão da Câmara vai analisar o seu projeto, vai pensar, né, vai ver lá se dá para fazer, se não dá, quanto que custa. O projeto vai para o plenário para ser discutido e votado. Então, ele tem que ser votado, né? Quem é a favor, quem é contra. Depois, o projeto é encaminhado para o Senado. Depois, o projeto é sancionado pelo presidente da República, né? Então, se for um projeto assim, um projeto mais sério, né? Porque se for na cidade, vai ser os vereadores e depois o prefeito, né? Mas se for alguma coisa assim, um projeto que é para o Brasil inteiro, né? Para todo mundo, vale para todo mundo, então depois é o presidente da República que vai ter que assinar. Então, esse é como funciona, né? Qual é a relação entre esse projeto de lei e o título da seção do jornal, Esquecidas da Abolição? O nome, Esquecidas da Abolição, diz respeito aos trabalhadores domésticos que ainda não conquistaram plenamente os direitos trabalhistas, fato que os mantém em situação semelhante à da escravidão, né? Porque assim como os escravos também não tinham direitos nenhum, então, embora, né, a empregada doméstica recebesse salário, mas ela também não tinha direitos, né? Por isso que eles fizeram essa comparação e deram esse nome. Você sabe o que significa PEC? Então, PEC significa Proposta de Emenda Constitucional. PEC é um pedido de alteração de parte da Constituição, a lei maior do país. Faça uma pesquisa sobre o salário mínimo e responda as questões. O que é salário mínimo? Então, o salário mínimo é o menor salário que o empregador pode legalmente pagar a seus funcionários. Ele é garantido por lei e reajustado anualmente. Então, quando você vai trabalhar num lugar que você, né, arruma um emprego, existe um mínimo, né? Então, isso significa que a pessoa não pode te pagar menos do que aquilo, né? Ela tem que pagar ou aquilo ou mais, né? Menos ela não pode. Então, aí existe esse trabalho, esse salário mínimo. Então, qual é o valor atual do salário mínimo? Então, atualmente, o salário mínimo é R$ 1.045. Então, nenhum trabalhador, né, que está registrado, tudo certinho, pode ganhar menos do que isso, tá? Na sua opinião, o salário mínimo garante condições de vida ao trabalhador?
Então, o que que você acha? Você acha que com 1.000, né, bem dizer, R$ 1.000, 1.045, uma pessoa consegue, né, consegue pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar todos, né, os encargos que ela tem que pagar IPTU, né, e mais ainda que ela tem que comer, né? Então, ainda ela tem que comprar alimentação. Então, o que que você acha? Responda aí, a sua resposta é pessoal. Leia a afirmativa a seguir. Os trabalhadores rurais sempre receberam o mesmo tratamento que os trabalhadores urbanos. A afirmação é verdadeira ou falsa? Então, essa afirmativa é falsa, né? Os trabalhadores urbanos sempre tiveram mais direito do que os trabalhadores rurais, né? E o que que é isso? Então, os rurais que trabalham na zona rural, né? Na plantação, na colheita dos alimentos, e os urbanos, quem trabalha nas indústrias, no comércio. Então, sempre foi diferente. Qual é a diferença entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais? Os trabalhadores urbanos são os que trabalham nas cidades e os rurais, os que se ocupam com trabalhos ligados ao campo, como agricultura e pecuária. Então, essa foi a nossa aula de história desta semana. Leiam e corrijam aí com bastante atenção e bons estudos para vocês.